Fala pessoal, Isaac aqui. Quando vemos Moria pela primeira vez na trilogia de Peter Jackson, nos deparamos com um cenário grandioso e ao mesmo tempo assustador. Embora em ruínas, o tamanho e a altura das estruturas de Moria impressionam com sua grandiosidade. Mas e se eu te disser que Moria não é o nome original deste reino? Sabem o que significa Moria? É a palavra em élfico para abismo escuro. Esse nome surgiu após a queda dos anões e o surgimento de inúmeras criaturas sombrias naquele local, sendo orcs a menor das ameaças. Além do Balrog, haviam trolls, as criaturas inominadas, que, de acordo com o professor, eram mais antigas do que o próprio Sauron. Mas é claro que Moria nem sempre foi assim. Seu nome original é Khazad-dûm, que significa, na língua anã, Mansão dos Anões. Neste vídeo, falaremos sobre os seus tempos de glória, sua queda e o que houve com este reino após a derrota de Sauron. Khazad-dûm é muito mais antiga do que se pode imaginar. Ela foi fundada antes mesmo da Primeira Era, ainda na Era das Árvores. Ou seja, este reino foi fundado antes mesmo do nascimento do próprio Sol e da Lua, já que estes nasceram do que sobrou das duas árvores sagradas Laurelin e Telperion, destruídas por Morgoth e a aranha Ungoliant. Khazad-dûm foi o reino fundado por ninguém menos do que o famoso Durin I, o anão que teria seu nome passado adiante por gerações, como Durin II, Durin III e assim por diante. Inicialmente, Durin despertou num local chamado Gundabad, mas rumou ao sul junto de seu clã. Passando pelas montanhas enevoadas, no vale de Azanubizar, ele se agachou durante uma noite e enxergou no reflexo do rio 7 estrelas ao redor de sua cabeça, e encarou isso como um bom presságio. Durin e seu clã, então, começou a escavar a base da montanha, e criou primeiramente os Portões Leste do reino. Esse lago que inspirou Durin a construir Khazad-dûm foi chamado de Lago Espelho, e os anões colocaram um pilar enorme próximo a este lago. O pilar serviria tanto para homenagear Durin, o pai fundador, quanto para lembrar que aquele foi o local de inspiração daquele grandioso reino. Já dentro da montanha, os anões construíram a Ponte de Durin, esta ponte tão simbólica que veríamos Gandalf enfrentar o Balrog no futuro. Também chamada de Ponte de Khazad-dûm, esta ponte foi feita de modo tão estreito propositalmente, com a finalidade defensiva. Caso um exército inimigo tentasse invadir, eles ficariam limitados a atravessar poucos de cada vez, enquanto estariam extremamente vulneráveis aos ataques vindos do interior do reino. Vale lembrar que essa estratégia funcionou. Jamais Moria foi invadida militarmente por fora. Na Primeira Era, o foco de Morgoth eram os elfos, mas durante a Segunda Era, Sauron ainda tentou dominar os anões. Mas quando ele percebeu a dificuldade que seria invadir Moria, ele desistiu e foi atrás somente dos elfos e dos homens. A ruína de Khazad-dûm no futuro se daria pelo subsolo e não pelos seus portões, pois, como todos vocês sabem, os anões cavaram fundo demais e despertaram um Balrog. O Balrog havia chegado até as profundezas de Moria vindo do continente chamado Beleriand, por túneis tão abaixo da terra que eram desconhecidos até mesmo aos próprios anões. Esses túneis haviam sido cavados pelas criaturas sem nome que habitam as profundezas de Moria. Mas voltemos. Por mais impressionante que as imagens dos filmes sejam, eu posso dizer para vocês que elas ainda não são o suficiente para demonstrar a grandiosidade de Khazad-dûm. Isso porque os anões foram tão imponentes que eles construiriam 7 níveis imensos para baixo e 7 níveis imensos para cima. Com tudo que vocês imaginarem, forjas, salões, pontes, corredores, áreas de mineração, Khazad-dûm ficou tão majestosa que mesmo os elfos que residiam em Beleriand, na Primeira Era, ouviram falar deste reino tão absurdamente grandioso. Além de todas essas forjas, salões e corredores, os anões também construíram uma torre no topo das montanhas enevoadas, chamada a Torre de Durin, e somente poderia ser acessada por meio das escadas sem fim, que tinha origem nas próprias fundações da montanha. E se você tem a sensação de conhecer essa torre, é porque você conhece mesmo. Quando Gandalf cai da ponte junto do Balrog, após lutarem por muitos dias, o Balrog foge e sobe as escadas sem fim até a Torre de Durin. Mas, a essa altura, o nosso mago cinzento
já havia entrado no modo de não retorno e perseguiu o demônio até o topo da torre, onde ambos ferem mortalmente um ao outro. Mas voltemos a Moria. Após ver o seu reino crescer e prosperar, Durin I morre pouco antes do fim da Primeira Era, presumidamente de velhice. Com o fim da Primeira Era, Morgoth é finalmente derrotado, mas o continente chamado Beleriand é afundado no processo. Com isso, os anões que moravam nas Montanhas Azuis precisaram abandonar seus lares e se refugiarem em Khazad-dûm. Essa fusão inesperada de clãs fez com que o já majestoso reino de Khazad-dûm ficasse ainda mais poderoso. Não somente seus números aumentaram drasticamente, como os anões do Oeste trouxeram grandes conhecimentos. Afinal, os anões do Oeste haviam tido contato com os elfos de Beleriand, dentre eles Celebrimbor, e haviam aprimorado ainda mais suas habilidades de engenharia e ferraria. E agora tudo isso pertencia a Khazad-dûm. Podemos dizer que neste ponto, Khazad-dûm atingiu seu ápice. A esta altura, eles contavam até mesmo com a ajuda élfica do extremamente talentoso e acabado de mencionar Celebrimbor, o elfo que forjaria os Anéis de Poder no futuro. Com este êxodo dos Anões do Oeste se juntando a Khazad-dûm, eles decidiram expandir as passagens de Moria até o outro lado da montanha, de modo que fosse possível alguém cortar caminho pelo reino subterrâneo sem a necessidade de dar a volta ou escalar as montanhas. Quando as escavações foram finalizadas, o Portão do Oeste, chamado de As Portas de Durin, foram criadas pelos dois maiores artesãos de suas respectivas raças naquela era, Celebrimbor e o anão chamado Narvi. As Portas de Durin foram feitas de modo tão engenhoso que, quando fechadas, elas não aparentavam mais ser portas, e sim parte da montanha. Mas por que aquelas portas brilham? Você pode se perguntar. É porque Narvi e Celebrimbor colocaram nas inscrições da porta um material chamado Ithildin. Portanto, essas inscrições somente se revelariam ao reflexo da luz das estrelas ou da lua. Esse material especial foi criado por Celebrimbor e seus artesãos, utilizando a matéria-prima que os anões concederam, Mithril. Na porta existe o desenho da marreta e da bigorna, o símbolo de Durin, bem como a coroa e as 7 estrelas, que vimos mais cedo no vídeo, que foi o que inspirou Durin a fundar Khazad-dûm em primeiro lugar. As duas árvores entrelaçando as colunas representam a amizade entre os elfos e os anões. Já a estrela solitária era o símbolo da casa de Fëanor, o elfo Noldor, avô de Celebrimbor, que criou as 3 lendárias joias Silmarils, e sem dúvida nenhuma o elfo mais talentoso de todo o legendário de Tolkien. Quanto ao que está escrito acima da porta, é, de acordo com Gandalf, aspas, As Portas de Durin, Senhor de Moria. Fale, amigo, e entre. Eu, Narvi, as fiz. Celebrimbor de Eregion desenhou estes símbolos. Agora me permitam fazer uma pequena observação. Em outros vídeos eu já mencionei como a amizade de Legolas e Gimli foi o que reatou oficialmente a amizade entre as duas raças. Mas, assistindo este vídeo, alguns podem pensar: Celebrimbor e Narvi já não haviam superado essas desavenças durante a Segunda Era, bem antes de Gimli e Legolas? Bem, o que acontece é o seguinte: o que ocorreu entre Celebrimbor, Narvi e o povo de Moria foi algo bem pontual, não se estendia aos demais elfos e anões. Essa aliança aconteceu principalmente porque Celebrimbor era um elfo obcecado por joalheria, e isso importava para ele muito mais do que as desavenças milenares históricas. Narvi também era um anão de bom coração e focado em metalurgia. Então, eles se juntaram pela paixão em comum que eles tinham. Mas essa aliança se restringiu aos elfos de Eregion e os anões de Moria. No entanto, existiam inúmeros outros clãs, tanto elfos quanto anãos, que não se aceitavam ainda. Como, por exemplo, 4 dos 7 clãs anãos ainda não aceitavam proximidade com os elfos. E o mesmo vale para os elfos do reino de Thranduil, na Floresta Verde, que se tornaria o maior reino élfico na Terceira Era. Eles não aceitavam proximidade com os anões. Thranduil chegava a ter asco deles, como vocês podem constatar durante os eventos da trilogia do Hobbit, que se passa na Terceira Era. Em resumo, a amizade de Celebrimbor, Galadriel e os elfos de Eregion, com aqueles 3 clãs estabelecidos em Khazad-dûm, não se estendia ao resto de seus povos, ao contrário do que aconteceu na Quarta Era, após o príncipe Legolas e o Senhor das Cavernas Cintilantes, Gimli, restabelecerem oficialmente a relação entre eles. Mas voltemos a Khazad-dûm. Tudo estava indo muito bem até que Sauron tomou o disfarce de Anatar
e enganou Celebrimbor a forjar os Anéis de Poder. No entanto, quando os Elfos perceberam que os Anéis exerciam influência sobre eles, retiraram os Anéis de seus dedos. Sauron ficou extremamente frustrado e enfurecido, e iniciou a guerra, que ficou formalmente conhecida como a Guerra entre os Elfos e Sauron, justamente para retomar estes 16 Anéis. Sauron lançaria um ataque massivo contra Eregion, e arrasaria tudo pelo caminho, inclusive matando Celebrimbor no processo. Tão grande foi a fúria e a força militar de Sauron, que ele pendurou Celebrimbor em seus estandartes e saiu desfilando com ele como se fosse um troféu. Os Anões de Khazad-dûm, em nome da amizade deles, ainda vieram até Eregion para tentar auxiliar seus elfos aliados e atacaram o exército de Sauron pela retaguarda. Porém, em campo aberto, mesmo pego desprevenido, o exército de Sauron superava mais do que 10-1, e os anões foram forçados a recuar e selar as portas de Durin atrás deles, enquanto fugiam para o interior de Khazad-dûm. Sauron considerou Moria difícil demais de invadir, e deixou os anões para lá. Posteriormente ele tentaria um jeito mais fácil, tentar enganá-los com um presente de grego, os 7 anéis dados aos senhores anãos, como símbolo de uma falsa amizade. Uma outra observação interessante aqui, pouco tempo antes de Sauron invadir Eregion e matar Celebrimbor, Galadriel e sua filha Celebrian sentiram o desejo de visitar os reinos élficos ao leste das Montanhas Enevoadas, e com isso atravessaram justamente pelo reino de Khazad-dûm até chegar ao outro lado da montanha, e finalmente em Lothlórien. Portanto, de certa forma, essa amizade pontual entre os elfos de Eregion e os anões de Khazad-dûm pode ter salvo a vida de Galadriel, pois não temos certeza do que aconteceria caso ela tivesse sido obrigada a enfrentar Sauron em Eregion em tamanha desvantagem. Com certeza, para ela, seria algo melhor a se evitar. Voltemos às portas de Durin. Após elas terem sido seladas, elas permaneceram assim por mais de 3.000 anos, até que finalmente a comitiva do Anel a encontrasse e a atravessasse, como vemos nos filmes. Quando os anões atacaram Sauron pela retaguarda e não tiveram sucesso, retornaram e selaram seus portões, eles se isolaram quase que completamente do mundo exterior. A única intervenção externa que temos notícia é que Khazad-dûm enviaria um grupo relativamente pequeno de guerreiros para ajudar na Guerra da Última Aliança, onde Sauron seria finalmente derrotado por Elendil e Gil-galad. Por quase 2 milênios, os anões de Khazad-dûm ficaram obcecados com o seu precioso minério chamado Mithril, e mesmo com a derrota de Sauron, preferiram continuar cavando cada vez mais fundo na busca deste precioso minério, que era ao mesmo tempo muito mais resistente e leve do que o aço. Finalmente, no ano 1980 da Terceira Era, eles despertaram sem querer um Balrog de Morgoth, que estava hibernando nas profundezas da Terra por aproximadamente 5.000 anos, desde o fim da Primeira Era. O Balrog sai numa matança desenfreada, passando por cima de todos os anões pelo caminho e danificando um monte de estruturas. No meio da batalha, o Balrog mata o próprio rei, Durin VI, e recebe então o nome de A Perdição de Durin. Os anões não sabiam exatamente do que se tratava, aquela criatura demoníaca de poderes absurdamente elevados, e passaram a se referir a ele como Terror Sem Nome. Como os anões eram muitos, eles ainda conseguiram resistir o Balrog por um ano inteiro. Eles nomearam um anão chamado Nain I como rei, e tentaram defender seu lar a todo custo. Porém, o Balrog estava imparável, e avançou novamente contra eles, matando toda a guarda real, e o novo rei deles, Nain. Após perder seu segundo rei em um ano, os anões desistiram e fugiram de Khazad-dûm. O maior, mais próspero e mais numeroso reino anão a já ter existido estava agora vazio e escuro, com um terror inominado observando das sombras. Foi aqui que surgiu o nome Moria. Os elfos de Lórien passaram a se referir àquele local abandonado e escuro como Moria, o Abismo Escuro. Por 500 anos, o Balrog foi o único habitante de Moria. Porém, no ano 2480 da Terceira Era, Sauron passou a enviar orcs para observar e saquear Moria. O professor não entra em grandes detalhes aqui, mas o Balrog é um ser consciente. Tudo indica que ele passa a utilizar os orcs como seus próprios servos, por meio do medo e intimidação. E essa não seria uma aliança tão incomum assim, considerando que na Primeira Era, Balrogs e orcs já haviam lutado juntos sob as ordens de Morgoth. Mas, voltemos aos anões. Essa é uma raça cheia de tragédias.
Após serem expulsos de Khazad-dûm por um demônio do mundo antigo, grande parte deles se refugia em Erebor, na Montanha Solitária. Mas são novamente expulsos por um ser de enorme poder, ninguém menos do que o dragão Smaug. Tomado pelo luto e até mesmo um pouco de loucura, o rei Tror viajou com um único companheiro chamado Nar, de volta para sua terra natal, decidido a retomar sozinho Khazad-dûm. Ao chegar lá, o rei Tror pediu que Nar ficasse esperando escondido e que ele entraria sozinho em Moria. O plano dele, como é de se esperar, não deu certo, e ele foi morto por um velho conhecido de vocês, o orc-chefe de guerra chamado Azog, o Profano, que jogou escada abaixo o corpo decapitado do rei com seu nome escrito na testa dele. Quando Nar espalha essa notícia, isso enfurece todos os 7 clãs anãos, que se reúnem e partem para a guerra. Os anões ganham a guerra e massacram todos os orcs e suas fortalezas em seu caminho, desde Gundabad até os portões de Moria, culminando na morte justamente de Azog, pelas mãos do anão Dain Pé de Ferro, esse anão ruivo que vemos nos filmes montar um javali. Após a vitória sobre os orcs nos portões de Khazad-dûm, alguns anões desejavam adentrar e retomar seu lar original, mas Dain olhou pela fresta do portão e viu que a perdição de Durin estava logo ali, escondido, só esperando eles entrarem para começar a festa. Com isso, os anões se espalham novamente e Moria permanece dominada pelo Balrog. Posteriormente, sem saber que havia um Balrog lá dentro, Gandalf foi lá em Moria procurar pelo rei Thrain, que estava desaparecido. Mas como Moria era extremamente grande, ele e o Balrog não se encontraram e Gandalf foi embora pelo portão oeste. No ano 2989, o anão Balin tentou recolonizar Moria, e a princípio conseguiu. Ficou 5 anos governando Moria, pois a Guerra dos 5 Exércitos havia dizimado a maior parte dos orcs das Montanhas Enevoadas. E o Balrog? Bem, não temos certeza, provavelmente estava dormindo nas profundezas durante este período. Porém, um dia, Balin sozinho foi prestar homenagem a um de seus companheiros mortos, justamente no Lago Espelho, aquele mesmo lago que havia inspirado Durin a construir Khazad-dûm. Porém, neste momento Balin foi covardemente atingido e morto pelas costas por um orc. Os orcs então infestaram novamente Moria e massacraram a colônia de Balin, não sobrevivendo ninguém. Então chegamos finalmente nos eventos dos filmes, que todos vocês já conhecem. A comitiva tenta atravessar Caradhras, mas não tem sucesso. Então ela tenta se arriscar por Moria, porém é perseguida por orcs e finalmente por um Balrog. Gandalf fica para trás para atrasar o demônio, ambos caem no abismo e lutam. O Balrog foge até a Torre de Durin, onde finalmente ambos ferem um ao outro mortalmente. Pro azar do Balrog, ele não tinha Ilúvatar ao seu lado para trazê-lo de volta à vida, como foi o caso com Gandalf. Posteriormente, após a destruição do Anel e a derrota de Sauron, finalmente chegaria o momento da retomada definitiva de Khazad-dûm pelo povo de Durin, sob a liderança de Durin VII, também chamado de Durin Último, filho de Thorin, Elmo de Pedra. No livro Pessoas da Terra-média, é dito que por volta do ano 171 da Quarta Era, Durin VII conseguiu fazer finalmente com que os Barba-Longas recuperassem sua herança e seus martelos soaram novamente sob as Montanhas Enevoadas até o fim da raça dos anões. Um salve para os novos membros do canal Evana Harket e Gustavo Paranhos, e também para os membros que evoluíram seus magos para o nível cinzento, Sal Gomes, Jonatas Ranieri, Pedro Henrique e Lucas Jimenez. Tamo junto, meus amigos! E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.